Queridos, para você que talvez esteja chegando aí nessa semana, nós temos falado então sobre uma perspectiva que é muito importante para a nossa visão teológica reformada. Nós estamos conversando sobre uma das grandes bases para todo o nosso entendimento, a maneira como a gente olha e enxerga as Escrituras, uma boa chave hermenêutica, como a gente costuma dizer, mas para ficar mais claro, são boas lentes, bons óculos com os quais a gente está olhando para as Escrituras. Então é fundamental a gente ter essa perspectiva de ponto de partida. E a gente hoje já chega à aula de número 4. O pastor Paulo está nos acompanhando aí também, vendo se você já preencheu a sua presença, viu? Ele está lá longe, mas está contando a sua presença. A gente começou entendendo um pouco mais sobre essa perspectiva de pacto. O que é isso? O que isso significa? A compreensão de que Deus, estabelece para conosco uma aliança. E aí a gente lembra sobre aquele aspecto do pacto, que é algo tão sério, tão importante na perspectiva de Deus, que isso tem a ver com uma relação que leva à vida ou à morte. Nesse sentido, a gente então tem Deus estabelecendo para com a humanidade essa aliança no momento da criação, o que na teologia às vezes a gente chama de pacto das obras, porque naquele relacionamento no qual ele estabelece com o ser humano criado, ele tinha ali essa possibilidade de continuar seguindo esse relacionamento com Deus, aprendendo mais de Deus, ouvindo os princípios orientadores de Deus e seguindo a partir disso, ou seguir o seu próprio caminho. E é exatamente esta a opção. E nesse momento que a humanidade faz essa opção e essa desconexão acontece, nós olhamos para esse pacto, que era um pacto que estava condicionado ali a essa obediência do ser humano, um pacto estabelecido ali para com o ser humano na criação do ser humano, e quando ele é quebrado, quando essa desconexão acontece, a sensação que a gente tem é que a partir de agora não há nada que a humanidade possa fazer, porque esse pacto, essa aliança, ela unilateralmente, por lado do ser humano, é quebrada. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, Ele estabelece agora uma nova perspectiva de pacto, não baseado na capacidade do ser humano ou na obediência do ser humano, mas um pacto que vem a partir da sua graça. O pacto da graça, ou o pacto da redenção, é a história que ele estabeleceria para que nós vivêssemos de maneira plena esse relacionamento, apesar das nossas opções, apesar do caos que se estabeleceu por conta do pecado, mas agora uma possibilidade que se torna real por conta de uma atitude exclusivamente da parte de Deus. O pacto da redenção, ou o pacto da graça, faz exatamente isso. Nós compreendermos que é possível nós vivermos novamente um relacionamento com Deus a partir daquilo que Deus vai realizar. E aí o que começa a acontecer? Essas alianças que vêm desse pacto, que na verdade são flashes de uma progressão daquilo que Deus iria fazer de maneira plena em Jesus, vão trazer para a gente alguns elementos, vão trazer para a gente alguns spoilers daquilo que vai se dar de maneira efetiva em Cristo. Então, o que a gente começou a fazer semana passada, olhando ali para a perspectiva dessa aliança, no aspecto da criação, do começo com Adão? A gente vê aqui alguns elementos que Deus está trazendo, e Ele está apontando para algo que se dará de forma plena
em Cristo Jesus. Se você esteve aqui semana passada, se você se lembra dessa aula falando sobre Adão, falando sobre Eva, falando sobre, por exemplo, aquilo que aconteceria entre a semente da mulher e a semente da serpente, você percebe já ali alguns indícios que as Escrituras estão trazendo para a gente a respeito daquilo que aconteceria. Por isso, nós entendemos, dentro da nossa perspectiva teológica reformada, que a teologia do pacto é uma das grandes bases para tudo aquilo que a gente acredita e para como a gente enxerga as Escrituras até hoje. Por quê? Porque nós não vemos as Escrituras como algumas linhas religiosas interpretam em dispensações completamente diferentes, como se você tivesse uma história aqui para um povo específico lá no Antigo Testamento, e ao relato dessa história, e há até hoje uma continuidade para com essa história, e como se houvesse um novo momento, uma outra rota, uma outra história, e nós, como igreja, tivéssemos ligados a essa outra parte. Não, nós entendemos que essa progressão ela vai acontecendo, e aquilo que era sombra do que se daria plenamente em Cristo Jesus é fundamental para a gente entender o todo dessa história, porque nós fazemos parte dessa história, porque essa aliança estabelecida por Deus lá atrás e que tem ali diversas vertentes no que diz respeito a mostrar essa aliança, todas elas chegam até nós e trazem impactos na nossa vida. E é nessa direção que a gente hoje vai caminhar, olhando para um segundo momento dessa grande história. Se a gente falou semana passada sobre o começo, sobre a história de Adão e como essa aliança se estabelece no começo, a gente vai perceber o cuidado de Deus no que tange a preservação. E a gente vai olhar para uma outra história também bastante conhecida, que é a história do dilúvio, que é a história de Noé, que é a história de que Deus ele está olhando para aquilo que está acontecendo na humanidade, para o desenvolvimento da semente da serpente, daquilo que é a rebeldia contra Deus, mas como Ele está no controle de todas as coisas, preservando a humanidade por meio da sua graça. Então a gente vai olhar para essa aliança de perspectiva de redenção no que diz respeito agora a essa história que a gente conhece a partir do dilúvio e a partir de um homem chamado Noé. Lembrando então que a gente falou, na aliança de Deus com Adão, aparece a primeira referência das duas linhagens do desenvolvimento entre a humanidade. Vocês lembram quando semana passada a gente falou sobre isso, uma linhagem pertencente à semente de Satanás e a outra pertencente à semente da mulher. Uma linhagem que segue os princípios básicos dessa rebelião e a outra que é preservada pela graça de Deus. A aliança com Noé, então, aparece no contexto do desenvolvimento dessas duas linhagens. Após Adão e Eva, se você chega ali no relato de Gênesis 3, onde tem o pecado, você vai para Gênesis 4, e aí a gente tem uma outra situação ali inusitada, o primeiro homicídio, irmão se levantando contra irmão, e a gente vai percebendo que essa rebeldia, essa maldade, ela vai ficando cada vez mais intensa, até a gente chegar ali por volta de Gênesis 6. Então aqui a gente percebe, dentro desse desenvolvimento, a atitude de Deus para com essas duas linhagens. A visão da destruição total e absoluta que vai se acumulando sobre a semente de Satanás, enquanto que a livre e merecida graça vai ser derramada generosamente sobre a semente da mulher. Essa é a aliança que tem como pano de fundo a narrativa de Gênesis 6 até o capítulo 9, e 4 passagens apresentam inicialmente a natureza da aliança estabelecida com Noé. A partir ali de 6, quando tudo está se desenrolando e essa perspectiva de que o mundo vive essa maldade de maneira tão intensa que Deus olha para isso e se entristece, até a ação de preservação efetiva de Deus por meio de Noé e da sua família. Então vamos olhar para esse contexto. A aliança com Noé, ela surge em um contexto de
destruição. Deus promete ali salvar a semente da mulher, enquanto a semente de Satanás enfrenta o juízo. E agora, para a gente só não perder isso de vista, isso é importante daqui até todo o final dessa conversa que nós vamos ter sobre aliança e uma compreensão da teologia do pacto. Você vai ver que não são inúmeras histórias separadas umas das outras. Quando a gente olha para as Escrituras, elas estão completamente interligadas. Aquilo que começa ali com Adão e Eva, e Deus estabelece promessas e a maldição sobre a serpente, sobre aquela situação, todo esse caminho que agora a gente vai perceber sendo traçado, ele tem uma interligação. Aqui nós vemos essas duas sementes que foram apresentadas, agora tendo o seu desfecho. Imagina que você está ali assistindo um seriado, e aí no início, no episódio piloto, tem a apresentação ali das personagens, das famílias. Mas essa série ela vai se tratar e vai se passar em muitos anos, na verdade em séculos e séculos. Então, existe uma apresentação daquelas famílias, daquelas linhagens, só que muito tempo mais tarde você percebe elementos daquilo que foi apresentado lá atrás sendo trazidos de volta. Por quê? Porque isso importa naquela história. É exatamente isso que a gente precisa levar em consideração. Quando a gente pensa no enredo da metanarrativa, da grande história bíblica, a gente não pode olhar de maneira isolada para cada uma dessas histórias, mas a gente tem que ver como há uma progressão, como que está caminhando essa mesma história. E o mesmo Deus que estabeleceu promessas, maldição, o mesmo Deus que deu direcionamento ali no início, é quem continua agindo da mesma maneira, uma vez que Ele é imutável. Então a gente percebe aqui, dentro desse contexto, Deus dizendo: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, as pequenas aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E aqui a gente faz um parênteses, porque todas as vezes que a gente traz o relato do dilúvio e toda essa história narrada ali a partir de Gênesis 6, uma coisa que pode dar um nó na sua cabeça e na minha também é: como assim Deus está olhando para essa criação que Ele fez e Ele está arrependido? A gente não acabou de dizer que Deus é imutável? Como é que Ele se arrepende dessas coisas? Como se Ele tivesse frustrado com algo que Ele mesmo tinha realizado. E aí é fundamental a gente dar uma olhada para como algumas traduções apresentam algumas expressões bíblicas. Quando nós encontramos a palavra arrependimento na Bíblia, provavelmente ela tem duas raízes ou duas origens diferentes. Ou a gente vai encontrar uma palavra hebraica chamada shuv, que tem a ver com a percepção do ser humano de olhar para alguma coisa que ele fez e ter no seu coração um tipo de remorso, comoção, ou perceber o seu erro. Então, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã por conta das suas atitudes, e ele relembra tudo o que ele fez, ele cai na real e ele se arrepende. O que está acontecendo aqui? É um reconhecimento, é uma percepção do seu pecado. Essa é a palavra shuv. Todas as vezes que ela aparece na Bíblia, você vai ver lá no português arrependimento, e tem a ver com essa percepção, esse reconhecimento de um ser humano específico ou da humanidade a respeito dos seus erros, do seu pecado. Quando nós encontramos a palavra arrependimento, mas ela vem traduzida de uma outra expressão, que é a expressão naham, e se a gente olhar todas as vezes que isso acontece nas Escrituras, isso é atribuído a Deus e nunca ao ser humano, não tem a ver com uma percepção do pecado, tem a ver com um entristecer ou até mesmo um se compadecer. Essa palavra, por exemplo, aparece aqui quando Deus olha para a sua criação e Ele vê a maldade chegando a um cúmulo que é de se entristecer.
É isso que Deus faz. Ele se entristece, ele olha para aquilo e há uma comoção. Sabe onde essa palavra aparece mais uma vez? Também, Nahum, atribuindo a Deus essa percepção de comoção. Quando a gente olha para a história do profeta Jonas, indo até Nínive, a gente já teve uma série sobre Jonas aqui na nossa igreja, e aí Jonas fica lá bravo porque Deus tinha falado do juízo sobre Nínive, que era uma cidade onde a maldade imperava dentro do contexto do Império Assírio, e aí ele fala sobre esse juízo, e há aí um questionamento da parte de Jonas, dizendo, você é Deus muito misericordioso, e você então se arrependeu. O arrependimento de Deus em não destruir Nínive não é uma questão de um reconhecimento de erro. Opa, eu pensei errado, a minha estratégia estava equivocada. A palavra Nahum ali tem a ver com uma comoção, com uma compaixão. Deus compadeceu-se daquela situação. Isso é muito importante para a gente, porque todas as vezes que a gente fala sobre Deus nessa perspectiva da sua imutabilidade, se a gente não tiver uma compreensão clara de que não existe um arrependimento de Deus na mesma perspectiva, do mesmo jeito que nós nos arrependemos, a gente pode tirar daí uma visão equivocada a respeito de Deus. Mas aqui, na aliança que ele vai estabelecer com Noé, ele olha para tudo que está acontecendo, para os caminhos que a humanidade tomou, e há então um entristecer. É como se Deus olhasse e estivesse desapontado. É como se a gente, lidando com algo que os nossos filhos fizessem, contrários àquilo que a gente disse, e ele não vai deixar de ser nosso filho, e a gente não vai se arrepender no sentido de falar assim, eu não queria tê-lo tido, mas a gente vai se comover. A gente vai se entristecer. É exatamente isso que está acontecendo nesse contexto. Então vamos olhar para algumas características, dessa aliança, e Noé como esse mediador, vamos pensar assim, da aliança de Deus para com a humanidade. A aliança com Noé, ela reflete a continuidade do propósito divino desde a criação até a redenção, com mandamentos que inclusive se conectam à criação original. Deus vai chamar Noé para essa relação, essa aliança que é uma aliança de preservação, mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai lembrar algumas coisas, ele vai trazer de volta algumas coisas que foram estabelecidas lá atrás, quando ele estabelece uma aliança para com Adão, nessa figura de mediador. A ordem de Deus a Noé, a sua família, no sentido de frutificar, multiplicar, encher a terra, é idêntica ao mandamento que ele já tinha estabelecido lá atrás, no contexto do Éden, quando ele fala a Adão e Eva. A aliança com Noé une os propósitos de Deus na criação com os seus propósitos na redenção. Então aqui você tem dois aspectos dessa história, porque se a gente teve aquele pacto da criação que é quebrado pelo ser humano, e Deus estabelece agora um novo pacto, tem uma perspectiva da redenção, a gente percebe aqui em Noé a ligação desses dois elementos, vindo aqui, aparecendo alguns itens, algumas coisas que elas foram estabelecidas por Deus lá naquele primeiro pacto, naquela primeira aliança, naquela primeira relação, mas que apontam para aquilo que seria a plenitude, a completude do que Deus está aqui realizando. Então, a aliança com Noé une os propósitos de Deus na criação com os propósitos da redenção. Noé, sua semente e toda a criação se beneficiam desse relacionamento, que é um relacionamento gracioso. E aqui a gente tem a particularidade da graça redentora de Deus começando a aparecer. Deus vai mostrando evidências da sua graça. Se em Jesus Cristo nós vamos ter lá na frente a plenitude da compreensão do que é a graça, nós vamos vendo rastros deixados aqui por Deus do que era a sua perspectiva para com a humanidade e como Ele seria o agente e que tudo partiria de Deus e Ele seria o protagonista nessa história. Antes do dilúvio,
A impiedade do homem provocou a decisão de Deus de eliminá-lo da face da terra. Em contraste a essa determinação solene, Deus expressa uma atitude que é graciosa para com Noé. Ele olha para tudo e fala assim, toda essa criação, por conta do pecado, merece ser destruída, mas eu vou agir para com graça. Ele então elege uma pessoa, ele traz uma pessoa para esse relacionamento na figura de Noé. A Noé, porém, Deus mostrou benevolência, ele foi gracioso. Entre toda a massa da humanidade depravada, Deus dirige ali a sua graça a um homem e a sua família. Pode ser que a graça de Deus tenha impedido Noé de descer ao nível de depravação encontrado entre seus contemporâneos, por isso ele era percebido como um homem íntegro, um homem bom. Porém, nada indica que a posição favorecida de Noé surgiu de qualquer outra coisa, senão pela graça de Deus. Porque Noé, ainda que por conta da graça sobre ele tivesse um comportamento que pudesse até o distinguir de seus pares da sua época, também era alguém sujeito às mesmas paixões, os mesmos desejos e a mesma inclinação de um coração completamente contaminado pelo pecado. Mas Deus dirige-se a ele e a sua família com graça. E aí tem outro aspecto que a gente começa a perceber, que nessa aliança com Noé é evidenciado como Deus, ele, quando estabelece esse pacto, quando ele realiza uma aliança, ele faz isso em um aspecto familiar. Deus o tempo inteiro nos traz como povo, nos enxerga como família. A justiça do cabeça singular da família, que era Noé, serve de base para a entrada de todos os seus descendentes na arca. Noé é justificado por Deus ali, no sentido de ser agraciado, mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrará tu na arca e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. A gente começa a perceber aqui um indício de que quando Deus estabelece alianças para com o seu povo, ele não olha uma perspectiva de indivíduos. Como Deus enxerga povo quando ele nos chama, quando ele estabelece uma aliança, ele nos vê como tudo aquilo que nós somos e temos. Esse, por exemplo, é um ponto de partida, porque quando nós que acreditamos na teologia do pacto, evocamos isso para o batismo dos nossos filhos, nós entendemos que se, em um momento específico da história, o batismo se torna o selo de uma aliança que Deus estabeleceu, e se em toda a história e narrativa, quando Deus estabelece uma aliança, essa aliança reflete sobre a família. A gente vai ver aqui com Noé, que tem a família toda entrando na arca. Quando a gente olhar mais para frente, quando ele estabeleceu uma aliança com Abraão e colocar um selo, um sinal, isso vai estender sobre os filhos e os filhos dos filhos, nós percebemos também que quando nós falamos de aliança, não dá para a gente pensar em um aspecto egoísta individual, mas como Deus se dirige para conosco, nos chamando como família, para que nós possamos experimentar essa aliança. Nesse sentido, a gente começa a perceber os aspectos da preservação. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então agora, mediante esse decreto, Deus decidiu preservar a terra na sua presente ordem universal, até que venha a consumação de todas as coisas, até que a gente possa experimentar a
plena relação com Deus, onde a gente vai viver a ausência do pecado, porque aquilo que foi feito pelo próprio Deus, graciosamente, a saber, revelado no sacrifício de Cristo, nos promete a eternidade junto com Deus. Então, desse momento onde Deus disse: eu estabeleço uma aliança para a preservação de vocês, até que tudo se consuma, não vai mais haver essa destruição massificada como ela aconteceu. Deus estabelecendo aqui uma promessa. Deus, em graça e misericórdia, determina preservar a vida do homem e promover a multiplicação dos seus descendentes e a sua redenção final no futuro. Mais uma vez, você consegue perceber como esses elementos vão construindo esse enredo? Como tudo que Deus vai fazendo aqui está construindo uma história que a gente vai ver que é o quebra-cabeça completo em tudo aquilo que Jesus faz, morrendo por nós na cruz, em todo o sentido da sua obra redentora. Mas essa construção, ela não é algo que acontece imediatamente da noite para o dia. Ela vai sendo galgada, pedacinho a pedacinho, parte a parte, degrau a degrau, tijolo a tijolo. É por isso que quando a gente olha para a teologia do pacto, quando a gente fala desses mediadores de aliança, que são pessoas que vão experimentando essa graça da parte de Deus, a gente começa a ver, olha só, como Deus já estava aqui mostrando, ainda de que uma maneira singela, aquilo que ele faria. E você vai perceber aqui, semana após semana, quando a gente olhar para cada uma dessas mediações da aliança, outros elementos, quando a gente olhar lá para a questão dos sacrifícios ritualísticos, por que isso aponta efetivamente para Jesus? É uma construção que vai sendo feita. Então Deus vai mostrando assim para a gente, nessa mediação para com Noé: olha, eu estabeleço uma aliança e eu vou preservar vocês. Apesar de a humanidade ter optado pelo mal, por conhecer aquilo que é mal, por ter dado espaço ao pecado, por não merecer nada da minha parte, tudo o que ela merece de mim é a total destruição, e é isso que o dilúvio mostra para a gente. O que o dilúvio quer nos mostrar? Tudo aquilo que nós, enquanto humanidade, nós merecemos da parte de Deus é a total destruição. Tamanha é a nossa iniquidade. Mas ainda assim, por graça, amor e misericórdia, Deus preserva. Deus preserva. Assim como hoje nós podemos ter a convicção que somos preservados de uma condenação eterna pelo sacrifício de Cristo, Deus começa a mostrar isso na história lá atrás. Olha, eu vou fazer de maneira plena isso lá na frente, quando o meu filho, quando Deus encarnado entrar na história. Mas deixa eu mostrar para vocês elementos que vão fazer com que, quando esses sinais chegarem, vocês entendam o que eu estou falando. E aí essa construção vai acontecendo, tijolinho a tijolinho, gradativamente. Essa é a beleza da compreensão da teologia do pacto. A aliança com Noé possui um aspecto distintamente universalista, no sentido de que ela atinge todo o universo criado, incluindo a totalidade da humanidade, beneficia-se dessa aliança. Não é apenas ali com Noé, mas também a sua semente. Quem é a semente de Noé? Ora, todos os seres viventes. Se a gente olha para o momento da história onde a gente vê, olha, a partir dessa família ela se torna a única sobrevivente. Se a gente for fazer a nossa árvore genealógica, todos nós aqui, nós vamos chegar em um lugar comum. A gente chega em Noé. Se a gente for mais para trás, a gente chega em Adão. Mas onde vai ser o primeiro vínculo que a gente vai ter? Opa, a gente tem essa mesma ascendência. Isso aqui vai aparecer na árvore genealógica de todo mundo. A gente chega até Noé. Não somente o homem, semente da mulher, mas todo o universo experimentará a libertação final da maldição. Esse caráter universal da aliança com Noé fornece o fundamento para a
proclamação universal do Evangelho no século presente. O compromisso de Deus de manter fielmente a ordem da criação revela a sua paciência para com toda a humanidade. Ele deseja tornar conhecido o testemunho da sua bondade por todo o universo. Quando nós olhamos o relato do livro de Apocalipse, falando daqueles que estarão ali, adiante do Senhor Jesus, tendo a compreensão plena da redenção, haverão pessoas de todas as tribos e povos e raças, de todos os lugares. Por quê? Porque essa graça derramada por Deus aqui, revelada na aliança mediada para com Noé, que se estabelece sob a semente da mulher, ela atinge todo tipo de pessoa, em todos os cantos, em todos os lugares. E aí, mais uma vez, a gente começa a perceber como Deus, Ele prova de maneira efetiva as coisas que Ele faz. E aí uma coisa que vai começar a ficar evidente para você semana após semana é que quando a gente tem essas mediações, a aliança ela traz consigo selos e sinais. Não é verdade? A gente está talvez acostumado com o mais simples disso, quando você contrai casamento com alguém, quando estabelece-se um contrato de casamento, algo é colocado no dedo para que isso possa servir como símbolo, como selo dessa aliança. Na nossa cultura, por exemplo, a gente coloca um anel no dedo da mão esquerda. É o selo que ali é estabelecido. Quando as pessoas olham para alguém que tem uma aliança no dedo, o que elas entendem que isso significa? O que isso simboliza? Que essa pessoa ela tem um relacionamento, uma aliança, um contrato com alguém. É exatamente isso que Deus vai sempre fazendo na administração da sua aliança. E aí é algo especial para nos fazer lembrar constantemente de que Ele está no controle e de que Ele aponta para a nossa redenção. O selo da aliança com Noé enfatiza o caráter gracioso dessa aliança. Um contexto de julgamento ameaçador, simbolizado pelas carregadas nuvens de chuva, Deus designa a beleza abrangente do arco-íris para representar a sua graça no julgamento. Tendo destruído o mundo uma vez, o Senhor Deus agora une as nuvens com o seu arco para manifestar o seu propósito de graça livre e imerecida. Não é por acidente que o trono do justo juiz dos céus e da terra é descrito lá em Apocalipse 4. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante, no aspecto a esmeralda. O selo da aliança em toda a história, rasgando os céus, para fazer com que todas as vezes que a gente olhe para Ele, a gente possa se lembrar, Deus nos preserva por sua graça. Nós merecíamos a destruição. Não era nem para a gente estar aqui. Era para ter acabado tudo lá naquele dilúvio, uma vez que a maldade da humanidade era tamanha que ela entristecia o coração do Criador. Mas ainda assim, Deus, por graça, nos preserva. A mediação para com Noé mostra isso. Você consegue perceber como isso traz um impacto na nossa compreensão do todo, daquilo que Deus vai fazer também quando Cristo Jesus é esmagado e traspassado pelos nossos pecados. Isso acontece por causa da preservação, porque Deus nos ama e graciosamente derrama sobre nós a sua misericórdia. Desde o início, nós temos falado que um pacto, ele é uma aliança que é soberanamente administrada em uma perspectiva de vida ou morte, que derrama sangue.
A aliança com Noé oferece o maior ponto de tensão para a definição sugerida do termo aliança. A aliança com Noé é um pacto soberanamente administrado. Por que é soberanamente administrado? Porque ele vem da parte de Deus, é Deus que é o agente, é Deus que é o protagonista, é Deus que faz, é Deus que preserva. Dois fatores na aliança com Noé indicam a presença desse aspecto da ideia de aliança. Observe as alternativas envolvidas no período que antecipa a ratificação formal da aliança com Noé. Deus destruirá o homem da face da terra, mas Noé achará graça aos olhos do Senhor. Na verdade, vida e morte são os motivos que alicerçam a época de Noé, como vistos na representação dramática da atitude de Deus para com a semente da mulher e a semente de Satanás. Vida e morte, morte e vida. A gente percebe esses elementos de maneira muito clara. Note a solene estipulação concernente à punição capital. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Gênesis 9:6. Indubitavelmente, vida e morte estão aqui envolvidas nessas palavras. A morte virá sobre o infrator da aliança, que tirará a vida do homem, ao passo que a preservação será o resultado da correta observância dessas estipulações. Agora, após esse momento, Deus está estabelecendo para o ser humano novos parâmetros. E Ele está dizendo, olha, você não tem o direito sobre isso. Você consegue perceber esses elementos aqui? Quando o pecado entra na história da humanidade, e é relatado em Gênesis 3, eu disse para vocês que imediatamente em Gênesis 4, o que acontece? Homicídio. Aqui, Deus, preservando o mundo, Ele continua orientando. Da mesma maneira que Ele orientou lá no início, para que se multiplicasse, Ele orienta aqui Adão e Eva, a partir de Noé também a multiplicação. Agora, há essa orientação. Olha, vocês começaram a derramar o sangue uns dos outros. E há um direcionamento agora muito claro e muito prático, contrário a isso, que aponta para a preservação da vida. Mas nós, seres humanos que estamos mortos em nossos delitos e pecados, muitas vezes temos dificuldade de seguir nessa direção. A aliança, então, com Noé, provê a estrutura histórica na qual o princípio Emanuel, que é Deus presente, pode experimentar a sua completa realização. Aqui, como eu disse, é a base onde começam a ser estabelecidas todas as coisas para nossa compreensão do cerne, do centro dessa grande história. A gente vai ouvindo essas histórias, esses elementos vão sendo compostos como se em uma edificação agora, Deus estivesse colocando tijolinho do lado de tijolinho, em cima de tijolinho, para que nós tivéssemos uma compreensão clara da maneira como Deus age, daquilo que Deus faz. Deus é aquele que age com graça. Deus é aquele que está presente. Deus é aquele que nos preserva. Não pela nossa capacidade, não pela nossa possibilidade, não pela nossa meritocracia, não pelas nossas ações, mas apesar disso, Deus nos preserva. Ele preserva a vida. Ele que poderia simplesmente acabar com tudo que Ele mesmo fez. Como quando a gente fica irritado de estar tentando construir, fazer alguma coisa e não dá certo, e a gente então, ao ver que aquele desenho, aquela conta, aquele texto não funcionou como a gente gostaria, a gente rasga e joga no lixo. Deus, o Criador de todas as coisas, podia simplesmente nos rasgar e jogar no lixo. Mas, por graça, Ele opta por nos preservar. Deus veio em julgamento, mas também providenciou um contexto de preservação, no qual a graça da redenção pode operar. Ali, Ele está mostrando nessa construção algo que vai ser evidenciado no fim de todas as coisas, na conclusão plena da história. Ele joga luz
para a gente perceber que quando esses tijolinhos estão sendo colocados um do lado do outro, nós entendamos que dentro do modus operandi de Deus existe o juízo, existe o julgamento, mas existe também a redenção. O livro do Apocalipse fala que na conclusão de todas as coisas, nós estaremos diante de Deus em duas perspectivas. Ou nós estaremos sendo julgados pelo livro da nossa vida, que conta a nossa história. Você já imaginou a sua biografia não autorizada? Todos os seus erros e pecados, tudo aquilo que você fez de pior, tudo aquilo que mostra a sua maldade, aquilo que é inerente ao seu coração, sendo colocado ali naquele momento de juízo. E se você confiar que dentro dessa apresentação vai aparecer mais coisas boas do que coisas ruins, e pode ser que aí na hora do julgamento você seja absolvido, eu queria te dizer que nós temos um grande problema. Porque o juiz que está diante dessa história, lendo a biografia não autorizada, ele é plenamente bom e perfeito. A régua com que ele mede é ele mesmo. O padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Então, só há uma sentença: condenação. Essa é a sentença. Mas aquilo que ele mostrou como sombra para Noé, a gente pode ver com grande luz e claridade. Porque ele diz que existe uma outra possibilidade de nós não sermos julgados pelo livro da história da nossa vida, mas nós sermos julgados pelo fato de agora o nosso nome estar escrito no livro da vida, escrito pelo sangue do Cordeiro. Quando então nós olhamos para essa compreensão de que em Cristo Jesus o nosso nome foi escrito pelo sangue dele ali, nós somos resgatados, nós somos preservados, isso traz para a gente um novo entendimento. Você consegue perceber como que o dilúvio que está ali relatado, aquela história e a mediação da aliança para com Noé, aponta para o todo de uma grande história? É isso que a gente quer falar com vocês e levar vocês a perceberem essas semanas aqui falando sobre teologia do pacto. Entender que quando nós lemos as histórias bíblicas, a gente não está lendo um monte de coisinha independente umas das outras, de histórias isoladas e separadas. Mas nós estamos falando de uma grande história e que tudo o que aconteceu ali vai sendo estabelecido por Deus para que ao juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça, e aí agora a gente olha, a gente tem uma compreensão clara e evidente do todo dessa história. A partir da aliança com Noé, torna-se muito claro que o fato de Deus estar conosco envolve não somente o derramamento da sua graça sobre o seu povo, envolve também o derramamento da sua ira sobre a semente de Satanás. A realidade do juízo, mas a aliança da preservação. Isso é aquilo que nos alegra, isso é aquilo que nos sustenta, isso é que se torna a base para a nossa crença. Isso é que faz com que o nosso coração seja completamente agradecido a Deus. É por isso que nós nos reunimos para celebrar e adorar a Deus, porque Deus é aquele que podia simplesmente nos condenar, mas graciosamente decide nos preservar. Assim como Ele traz para si um homem e a sua família, Ele traz a gente como um povo e agora como uma família para experimentar a preservação. A alegria de Noé se dava sim em meio ao momento de ruído, de gritos de desespero, porque a preservação acontece no contexto do juízo. Da mesma maneira, nós vemos um mundo decadente, instável, contaminado pelo pecado, que jaz no maligno. Mas o nosso coração, ele se aquece por saber que Deus se inclinou na nossa direção.
e Ele nos traz para um relacionamento com Ele. E Ele faz com que nós possamos preservar em vida, e não apenas ao respirar aqui na história, mas em vida que aponta para um relacionamento que agora é eterno, que transcende a história e ecoa na eternidade.